Senhoras e senhores, está a começar o programa Ciência Aberta na Rádio Urbana, o único programa de divulgação científica de Angola. Olá, muito boa tarde aos nossos telenautas, muito boa tarde a todos os que nos ouvem pela rádio também, então os nossos espectadores. Muito boa tarde ao professor Correia Filho, que está conosco hoje para falar sobre empreendedorismo científico. Boa tarde, professor. Boa tarde, boa tarde. Muito boa tarde ao Luquenio, que como sempre nos apoia aqui tecnicamente, e a Luísa, que está conosco aqui nos bastidores, como sempre. Gostaria de começar primeiro por pedir desculpas aos nossos espectadores e telenautas, porque estaria cá a professora Cristiane, mas ela teve uma emergência médica e o professor Correia Filho então vai antecipar a conversa que teria sido reservada para a próxima semana sobre empreendedorismo científico. Mas como dizem os jovens, não estragou nada, não é, doutor Correia? Não estragou nada. É uma oportunidade. Que bom. Professor Correia, então, eu quero começar pedindo-lhe que se apresente para os nossos ouvintes, telenautas e etc. Por favor. Ok, sou João Manuel Correia Filho, né, professor da Faculdade de Serviço Social da Universidade de Luanda, né, uma das novas universidades, né, que é do ano 2020, né, e é bom aqui, como vamos passar um pouquinho de história, essa Universidade de Luanda não é resultado da antiga Universidade de Luanda, né, que dá resultado da Universidade Agostinho Neto, né? Então é preciso fazermos essa diferenciação, né, porque a Universidade Agostinho Neto, historicamente, né, ela antes de ser Universidade de Angola, era a Universidade de Luanda, enquanto nós éramos a chamada província ultramarina. Eu sou professor desta instituição, começo a minha formação logo de base a nível do ensino médio e tenho muito orgulho de falar da minha trajetória. Eu sou técnico médio em educação, né, naquela altura na especialidade de Mate-Física. Depois tenho a minha licenciatura em Ciências da Educação, na opção na especialidade de Filosofia, agora é Ensino da Filosofia, que deixa, né, nessa altura agora passa apenas para a área das humanidades, e tenho um mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Évora, e mestrado também em Ensino de História da África pelo ICET, e tenho 3 doutoramentos. Essa paixão, por isso é que eu falo da trajetória na área de Ciências da Educação, só que em área, uma voltada à formação docente, outra voltada a tecnologias educativas aplicada em educação, e outra sobre este que é hoje o meu calcanhar de Aquiles, que eu vou discutindo sobre o perfil do docente universitário. Este é mais ou menos de forma síntese aquilo que é os meus dados, né, em termos de biografia. Sim. Muito obrigado, doutor Correia. O programa Ciência Aberta tem como objetivo justamente permitir que pesquisadores angolanos possam falar um bocadinho sobre o seu trabalho, mas também sobre a sua trajetória acadêmica. Então, aqui é o momento ideal para falarmos sobre as nossas experiências científicas e acadêmicas. E, aliás, acho muito interessante que o doutor começou já fazendo referência à história da Universidade de Luanda, e tem aqui, inclusive, um material, um livro, né, do doutor, que é relativamente sobre a história do ensino superior em Angola. Esse é um dos seus livros mais recentes, né, História do Ensino Superior em Angola. Se calhar, poderia voltar e falar-nos um bocadinho sobre, mas eu vou fazer uma pergunta muito específica. Mudou alguma coisa? Se pensarmos que a história diz respeito um pouco também à maturidade das pessoas, das crianças e das instituições, será que o ensino superior em Angola, hoje, já está pelo menos na adolescência? Ou ainda é uma criança engateando? Olha, falar da história do ensino superior é importante compreendermos diferentes fases, né? E mesmo para o processo da maturação a nível da ciência é preciso que obedecemos determinadas etapas, né? Hoje sim, em algumas vertentes, né, temos um ligeiro progresso, né, em algumas vertentes, mas ainda é preciso fazermos muito mais, né, se aqui termos uma noção do que é afinal universidade e qual é o seu impacto
né, para o contexto atual, porque a universidade tem uma missão principal e é dar resposta aos problemas da comunidade. Então, para avaliarmos se essa nossa universidade já está num processo de maturação, será que esta universidade já responde aos problemas que a comunidade tem, né, em diferentes contextos? Aí sim vamos ver que ainda estamos num processo também embrionário. Mas também estamos a falar num outro lado otimista. A universidade é nova, é há pouco tempo que Angola comemorou os 60 anos da Universidade em Angola. Então, a partir desse livro nos faz uma reflexão também interessante, os diferentes momentos, as etapas. Temos o período colonial, né, da universidade, que ela surge em Angola na década de 60, como resultado de 3 perspectivas fundamentais. Por um lado, o contexto econômico na década de 50, depois da Segunda Guerra Mundial, que havia necessidade, era o boom, a necessidade da utilização do conhecimento científico como resposta do desenvolvimento econômico-social. Depois da Segunda Guerra Mundial, notou-se também que os ditos vitoriosos não ganharam por causa da infantaria, mas também sim da técnica, né? E aí começou a valorização da ciência. E isso deu um grande impulso, e que também começaram a ver a utilização da própria ciência no desenvolvimento econômico-social, principalmente na produção da agricultura, etc, etc. Então, nessa altura, com essa necessidade, Angola, sim, não estava fora do contexto mundial enquanto província ultramarina, sim sentiu essa pressão da necessidade de ter, então, a formação superior. Mas, aqui fazer uma advertência, existia sim estudos filosóficos superiores antes da década de 60, né? Mas não era aquilo que era para todos, e era mais numa perspectiva religiosa. Então, oficialmente, depois, outro pilar fundamental, que era a necessidade, né, da classe burguesa de terem os seus filhos também a frequentar a universidade. Professor, classe burguesa, para quem nos ouve, se calhar não está familiarizado, os mais ricos que têm... Sim, a classe dominante, né? Aqueles mais ricos, e aqui estamos a falar os grandes. Angola tinha uma grande referência na produção, por exemplo, do café, do algodão, etc. Tinham essa necessidade, e aquela ideia da formação. É preciso termos em conta que o ensino superior é elitista, né, desde a sua origem. Então havia a separação de que diziam os portugueses de primeira e os portugueses de segunda, principalmente aqueles que nasceram nas chamadas ex-colônias. Sim. E tinham essa dificuldade. Então, pronto, sentiram a necessidade então dos seus filhos frequentarem também o ensino superior, essa necessidade, né? E por outro lado, é importante que pouco na visão eurocêntrica não dizem, e é aqui uma das novidades que eu trago no livro, que é a terceira possibilidade. O ensino superior em Angola surge, o surgimento do ensino superior surge também como uma forma de suavizar o momento hostil na década de 60, porque temos aqui datas muito interessantes, que é o 4 de janeiro, o 4 de fevereiro, o 15 de março, né? Por isso, fruto dessas 3 datas, né? E aqui faço aliança com as influências ideológicas do movimento de libertação, de um livro que lá, essas 3 datas que dão a década de 60 como o início da luta armada, né? Fundamental. Doutor, só uma coisa, qual é a relação do início da luta armada com a, vamos assim dizer, a maturidade, se calhar, do ensino superior em Angola? Ok, era como de forma a suavizar, porque naquela altura, aqui dizia-se que a oportunidade, né, enquanto Estados angolanos autóctonos que não tinham oportunidade, e era preciso essa pressão que existia do ponto de vista internacional, com os movimentos de libertação a pressionarem, né, que em grandes palcos internacionais, e era preciso também mostrar para o mundo que sim, não, eles têm a oportunidade, por isso é que o ensino superior agora já chegou em Angola. Então chega como uma maneira de suavizar essa rebelião,
essas tensões sociais não têm impacto, porque havia também a pressão a nível externo, né? A nível externo dessa pressão, e porque havia alguns países francófonos e anglófonos já começaram a dar independências, né? E se nós observarmos os países, né, lusos, e essa palavra é um pouquinho muito conectada, os países lusos começaram a ter independência muito posterior, né? Diferente dos francófonos. Então havia essa pressão. Então ele surge também como uma das necessidades de suavizar o momento e etc. Mas quando se observa quem tinha oportunidade, sim, era aberta, mas essas pessoas não tinham nem o quinto ano. O quinto ano era que tinha naquela altura, são pessoas que faziam parte de uma determinada classe e uma oportunidade. Então, este era o momento. E aqui também nesse período houve uma tendência da massificação, que ela não chega só a Angola, mas vai ser já distribuindo algumas instituições. Então surge os chamados estudos universitários, que evoluiu para a Universidade de Luanda, e que depois, na fase 74, né, nos acordos, os primeiros acordos, que é dessa partilha, o acordo do Balfour, então surgiu essa repartição de 3 universidades que não chegaram a funcionar. Então, depois da independência, esse é o período anterior, depois da independência, em 1975, deixa de ser Universidade de Luanda, passa a ser a chamada, então, Universidade de Angola, que esta Universidade de Angola, o primeiro reitor foi o presidente Agostinho Neto, e é um momento importante aqui para caracterizarmos esta primeira fase, que é a fase da crise e da confrontação, que era a frase que tínhamos que em 76, não houve aula, em 77 começa, que era importante, então uma quebra de paradigma, de oportunidade para todos, mas fase de crise por quê? Toda aquela classe de gestores a nível das instituições, professores, tiveram que voltar nas suas origens, em Portugal. Então foi uma fase de crise, sim, que é a falta de muitos professores. E aí veio a ideia de estabelecer a cooperação com muitos países em função do modelo político, né, que nós tínhamos adotado, né, e então tínhamos relações com Cuba, os chamados eram até chamados professores cooperantes, né, Sim, sim. Né, com aqueles países que faziam parte da então União da República Socialista, etc. Tivemos a participação de professores vietnamitas, os professores búlgaros, etc, etc. Então tivemos essa fase. E nessa altura também, aí não para justificar, o presidente da República era o reitor da universidade. Mas era uma forma também de assegurar essa própria universidade, né? Em que o cabeça tinha da nação, tinha essa responsabilidade. E aqui é um primeiro indicador que a universidade já no contexto angolano tinha um papel preponderante, que os nossos líderes já percebiam que tinha um papel preponderante do desenvolvimento. Mas mesmo assim tivemos muita crise. E que depois tem uma outra fase, que é a fase... Doutor, desculpa, doutor, falar das crises, muitas crises dentro da universidade, certo? Crise da Então uma delas tem a ver com a falta de recursos humanos suficientes. Recursos humanos. Ok. Qual seria uma outra faceta dessa crise, além da falta de recursos humanos? Sim. Outra crise também, vamos dizer. Primeiro, outra crise é mesmo a questão da infraestrutura. Ok, sim. Não tinha infraestruturas em condições. Sim. E não só ter professores, mas também gestores, porque os gestores foram-se. E gerir uma universidade tem particularidades diferentes. Sim. Né? Não é um presidente da República gerir, ser gestor de uma. E depois tinha outro elemento também, a influência política e ideológica. Né? Mas esse foi um momento que depois então da morte do primeiro presidente, então houve essa substituição. Por isso é que a década de 80 começa um período de expansão e desenvolvimento da universidade. E aí surgem os chamados polos e os núcleos. Muitos autores dizem que é o período da massificação, mas não podemos falar hoje, se vermos o conceito de massificação, não se pode dar a diferença entre massificação e expansão. E não existe, do ponto de vista legal, um decreto que cria, idealiza
a tal massificação como uma política pública. Então, um período de expansão. E outros chamam que é o período do ensino não presencial, ensino à distância. Mas hoje também não é ensino à distância, porque o ensino à distância pressupõe tecnologia. Por isso é que nós só assinamos agora, né, a validação do ensino à distância em Angola, porque há necessidade de ter tecnologia. Então, é melhor chamar ensino não presencial, não ensino à distância, que aí surgem sim os polos e os núcleos. Ok. A fase, para alguns autores, não para si, né? Que era a fase de ensino à distância, era porque existiam, por exemplo, a Universidade de Agostinho, a Faculdade de Direito em Luanda, mas tinha um polo da Faculdade de Direito no Lubango, por exemplo. As pessoas saíam daqui para lá. Era nessa perspectiva? É nessa perspectiva. Tinha núcleos, tinha polos e núcleos, por exemplo. E foram dividindo. Essa ideia de regiões acadêmicas já existia do ponto de vista que as regiões acadêmicas começam em 2009, nessa transição, e depois em 2020 termina, mas já existia mais ou menos esse modelo das regiões acadêmicas. Por exemplo, para as áreas de ciências da educação, o polo principal, ou seja, a sede era no ICE de Lubango, que começa logo na década de 80, mas nós tínhamos, os professores vinham aqui para Luanda e os estudantes do Kwanza Norte, Malange, Uís e Bengo reuniam-se aqui. Então o professor durante 2 semanas dá alguma preparação, deixa algum conteúdo, alguma matéria, deixa algumas tarefas e eles então depois voltam. E era a responsabilidade dos governos provinciais criarem condições para isso. E aí o modo seletivo também de quem podia. Estávamos falando num período do partido único, do monopartidarismo e o que era discutível. Por isso é que essa fase do desenvolvimento era então da expansão. E existia o Kwanza Sul, etc., uma outra região, né, no sul. Então era esse ensino não presencial, mas não como muitos antes acadêmicos discutiam, à distância, sim. Mas essa é a questão também da teorização do conhecimento. E uns diziam que é a massificação do ensino superior, mas não era massificação, porque não existia uma política pública voltada a isso. Ou seja, e aqui nós dizíamos, por exemplo, eu e a professora Taimara, quando escrevemos um artigo, era a tentativa da massificação no ensino superior, né? Mas tentativa por quê? Porque não chegou a ser criado como uma política pública. Depois tem uma outra fase que essa é a terceira fase, que é uma fase da mudança do sistema político. A mudança do sistema político também influenciou na mudança da própria universidade. Que a universidade tínhamos e que uma universidade muda. E um paradigma fundamental é a ideia da democratização da universidade. Então, um dos elementos fundamentais, né, até 1991, não podia se falar da privatização, por exemplo, de instituições privadas. O ensino é sempre público. As instituições é que podem ser públicas ou privadas. Então, que é o surgimento então das instituições privadas. Surge primeiramente a Universidade Católica e que mais, vejam, um outro período, e nós estávamos a falar aqui nos bastidores, as crises são cíclicas. Surge um período também de crise dentro da própria universidade, com instaurada a guerra civil. E veja, a universidade é criada a universidade privada, a católica, em 92, com essa mudança do sistema político, mas ela só arranca oficialmente com o ano zero em 1999, 7 anos depois. Né? E esse período também, depois de um investimento dentro da universidade em que, com os bolseiros em vários países, começaram a regressar e a sistematização dos chamados professores cooperantes, né? Os professores cooperantes, nesse período constaurada-se da guerra e de cerca de quase, houve um domínio do ponto de vista político, né? Naquela altura a UNITA toma
uma boa parte das grandes cidades em que tinham o polo a nível das instituições do ensino superior. Por exemplo, o Ambo era um polo de referência, então parou a fuga, né, desses sérvios. Então foi um período também muito difícil. E aqueles que tinham que vir para dar o seu contributo a nível da universidade, mais uma vez adia-se. Então, esta é uma outra fase muito conturbada. Mas houve um elemento fundamental, que é a chamada democratização da universidade. Pois, antes de entrarmos para a discussão da democratização, o que o doutor está a dizer é muito interessante e vai abrindo várias aspas, vários parênteses importantes de explorar. E há um que eu quero que explorássemos. É a ideia do ensino ou da educação, que é sempre pública, mesmo quando é uma instituição privada. Ok. Queria que falasse um pouco sobre isso. Ok. Nós, quando define-se que a educação é um elemento preponderante para o desenvolvimento de qualquer país, de qualquer sociedade, como a saúde, etc. E são pilares básicos, né, do desenvolvimento, principalmente do ser humano. Então, mais do que é a prestação de um serviço que é público, que tem interesse de dar resposta a nível dos problemas da própria comunidade. Okay. Só a forma, a estrutura tem uma coisa em uma instituição privada, e aqui ainda bem estamos a falar é uma oportunidade de empreender, e porque o setor privado viu uma oportunidade de dar o seu contributo, viu um problema que o Estado não seria capaz de dar resposta de todo o problema, então surge aqui uma possibilidade chamada do empreendedorismo acadêmico, né? Do empreendedorismo, ou seja, o setor privado poder empreender. Então, as instituições são privadas ou públicas, mas aquilo que ela presta é público. É público, sim. É público, né? O serviço que ele presta é um serviço público, né? Okay. E é importante aqui e chamar a atenção que o setor privado deve compreender que a sua função principal não é no final do mês pensar numa nova mensalidade, mas sim numa nova mentalidade. Já dizia aqui o nosso saudoso Frei João Domingo, pensar sempre numa nova mentalidade, a produção dessa mentalidade. Ou seja, aqui existe a componente ética e há uma diferenciação entre o empreendedor e o empresário. O empresário normalmente quer investir menos e tirar maiores rendimentos. Então, o empreendedor também tem essa componente de ética. E essa componente de ética tem a ver no sentido que eu estou a prestar um serviço público. Né? Um serviço público, embora sendo uma instituição privada. Perfeito. Então, isto é importante e que, de algum tempo, discutia-se muito da questão da mercantilização do ensino superior. E a partir de 2002, né, começa uma fase, e depois com a segunda reforma educativa, a lei de base 1301 de 2001, dá essa abertura assim, embora que já existia, surgem as instituições, e esse outro período da expansão do ensino superior. Sim. Então começa a surgir as universidades privadas, sim. O UPRA, o Piaget, o Tanga, falar essas primeiras instituições privadas, e depois dá-se um pulo também esse fenômeno, não só aqui em Luanda, mas também a nível das províncias, porque também havia o boom, sim, é importante, e aqui diferenciarmos o ensino superior, era importante no desenvolvimento dos sistemas educacionais. Primeiro é importante, sim, essa expansão, e a expansão veja mais no sentido da quantificação. E depois, começa a surgir novas políticas. Houve isso, da criação das regiões acadêmicas, e foram surgindo instituições de ensino superior em todas as províncias, mas depois há um período de contenção, que os acadêmicos e os cientistas também têm que fazer essa leitura. Hoje, sim, a tendência é sim, com a ideia do sistema da avaliação a nível das instituições, é mesmo o momento de fazermos uma separação do trigo do joio. Sim, já quantificou-se, agora é um momento de qualificar. Então, não só o objetivo das instituições, e é um novo paradigma, e aqui falo o ano 2020, e que coincide com a questão
e veio destapar também alguns problemas, coincide com a questão dessa mudança mundial do Covid, e destapa, e nós aproveitamos essa oportunidade para fazer da mudança do paradigma. Então, aí passamos para o período da qualificação. E aí surge o decreto da avaliação a nível das instituições, da preparação de toda essa mudança, avaliação do desempenho, e hoje, por exemplo, a avaliação a nível das instituições vai começar a avaliação, tem a autoavaliação, mas a avaliação do curso nas áreas de ciências da saúde. Isso vai permitir fazermos alguma triagem e termos uma noção também de que universidade temos. Porque os parâmetros hoje que temos são muito generalizados, mas agora vamos ter resultados palpáveis de que instituições de ensino temos. Houve tendências de avaliação, né, mas muito isolada, não era a nível ministerial, né, hoje é mais alargada, vai nos possibilitar termos uma ideia, mas começa a dar um indicador. Que universidade hoje temos? Que modelo de universidade nós queremos ter? Isto é fundamental. E aí isso vai trazer-nos para uma outra questão que com esse processo de avaliação, vai ser possível, por exemplo, saber que instituições estão a inovar? Fazer inovação científica? Será. E aqui entramos. Nós não podemos dissociar a universidade da inovação científica, né? E isto é fundamental que nós... O que é a universidade? A universidade tem que ser um paradigma aberto, um modelo de constante inovação e revolução, né? E inovar, né? O processo da criação do conhecimento parte por princípios básicos. Tem um princípio que é o princípio da familiarização ou socialização do conhecimento. Tem um princípio da reprodução do conhecimento. E quando na universidade chegamos, que é o princípio da produção do conhecimento. Nós podemos produzir conhecimento, mas não estarmos ainda na fase da inovação. A inovação surge com a criação do conhecimento. E é preciso obedecer essas etapas, né? Então é fundamental. Existe alguma já, se falar, há inovação científica a nível das nossas universidades, instituições. Há iniciativas de inovação, que é fundamental, mas para isso é fundamental que começamos a produzir o conhecimento. E eu prefiro falar do modelo dessa tripla, né, os pilares da universidade, embora que o nosso decreto traz essa 4, mas aqui na tripla, que é o modelo quase que é ensino, investigação e extensão, é preciso antes estávamos muito apegados na fase apenas do ensino, e a investigação e a extensão foram posta de parte e classificada como o parente mais pobre. Exato. Então, aqui o empreendedorismo, nós podemos empreender quando fala a transformação, né, por meio do conhecimento, que pode ser por meio do ensino ou pode ser por meio da investigação, né? E aí um vai dar o chamado empreendedorismo acadêmico e outro vai dar o chamado empreendedorismo científico. E que tem aqui a diferenciação, às vezes, é muito tênue, próximas, e tudo isso é acompanhado com a chamada inovação científica, né? E para além daquilo que é o posicionamento do professor ter em conta o ensino, investigação, extensão, gestão, mas também é preciso ter 2 aspectos fundamentais que é fundamental, que é a chamada inovação e internacionalização. E essa internacionalização fica muito ligada com o conceito da universidade. Sim. A universidade. Então, por exemplo, e aí vem justificar por que a educação, né, o ensino superior à educação, tem essa perspectiva pública, né? E essa perspectiva mesmo da universalização, né? Que vem da questão da universidade. Trouxe já agora 2 elementos, né? A questão do empreendedorismo, por um lado científico e por outro lado acadêmico. E se calhar gostaria que falasse um pouco mais sobre isso. Vamos pensar primeiro no empreendedorismo científico. Há exemplos entre nós, vamos assim dizer, entre nós aqui no nosso contexto angolano, no meio das universidades angolanas, ou no meio do contexto angolano, vamos dizer assim, de projetos de empreendedorismo. E aí estou a pensar não só empreendedorismo do ponto de vista do empreendedorismo comercial,
mas também do empreendedorismo social, que faz recurso à ciência. E depois, de outro lado, exemplos de empreendedorismo que fazem recurso a muito mais à parte acadêmica do que à parte científica. Primeiro, entre nós. Sim, acha que existe Olha, vou trazer um exemplo interessante, que é a Química Lab Verde, que já vi várias vezes, que por meio de um resultado que eles estavam a fazer, por meio de um resultado da investigação, em que eles tentaram observar, né, os parâmetros da água, sim. E é na área de química, né, o engenheiro Kilala e o seu grupo criam medir quais são os parâmetros da qualidade da água. Exato. E foram observando. Em vez deles ir buscar aquilo que eles viram ao contexto da água, e irem buscar, por exemplo, aquilo que são as diferentes marcas de água que existem no nosso panorama, eles foram ver, observar, partindo da região do Bengo, ok, né, e sim. eles verem, em zonas recônditas, né, qual é a qualidade da água que esse grupo de população consome. E em função disso viram que o resultado não está dentro daquilo que são os parâmetros modernos mundiais, e eles começaram daquilo que é a contextualização, que era a nível mundial, e que por meio dessa água que eles consumiam tem provocado vários problemas a nível de saúde pública. Exato. Então, o resultado da sua investigação, né, o resultado da sua investigação permitiu eles empreender nessa do ponto de vista científico. O que eles fizeram? Começaram então a pensar como darmos resposta, e é a popularização, como darmos resposta destes problemas. E primeiro poderiam ser a ideia comprar filtros de água, mineral, etc. Mas como é que seria a manutenção? Esse filtro de água naquela zona recôndita não tem energia. Então não era uma solução. Sim. Então foi aí que eles desenvolveram o chamado biofiltro. O biofiltro é criado pode ser feita de areia, cimento, a criação de filtro. Né, e que aí podiam filtrar, que não tinha. E a manutenção, primeiro, é fundamental, que o empreendedorismo científico também garante a sustentabilidade desse próprio projeto. E às vezes é mais barato, e muito barato. Então eles construíram esse chamado que eles atribuíram biofiltro. E que esse biofiltro, primeiro, eles prepararam as pessoas que podiam construir esse próprio filtro, orientar. A manutenção é feita por eles próprios. Não precisa ter um nível de conhecimento científico muito elevado para ver que podem já fazer o tempo da manutenção. Não precisam de energia, né? Exato. E de fácil manutenção uso. E com a aplicação desse biofiltro nessa região, viram que diminuiu, primeiro, o índice das doenças diarreicas. Né? Houve essa transferência também fundamental. Empreender também é transferência de conhecimento. Houve essa transferência do conhecimento, e que o conhecimento chegou de acordo à sua medida. Então essa é uma forma de empreender. Exato. E eles, por exemplo, por meio disso, por exemplo, têm dado, durante a pandemia, eles já deram resposta também, por exemplo, da criação do álcool gel, do álcool, etc., e utilizando os seus próprios estudantes, né? O resultado daquilo que é a investigação. Então, este é um exemplo, por exemplo, que nós podemos falar aqui, que ele utiliza o conhecimento científico para dar resposta e, ao mesmo tempo, empreender, porque eles vendem, hoje têm a ONG, ganharam prêmios internacionais, multiplicaram e etc. E hoje, sim, criaram a chamada Química Verde Lab, que logo criou emprego, criou oportunidade para outros e resolve o problema de várias instituições. Isso é fundamental. Por outro lado, sem querer vender, nós também utilizamos, por meio da ciência, por exemplo, o Centro de Formação Saber. Né? Você está se antecipando, eu ia chegar aí. É um exemplo. E tem outras, né? Temos iniciativas aqui para dizer. Tem várias iniciativas científicas, ou iniciativas empreendedoras, e aqui dá o parabéns à Rádio Urbana Ciência Aberta, que precisam ser divulgadas essas iniciativas. Então era uma oportunidade, e já disse ao professor Felizardo, e aproveito aqui a outra professora Luísa para dar os parabéns,
quais são os meios da publicação dos nossos resultados científicos, a popularização, a comunicação para a própria comunidade científica. Então, existe isso. E existem exemplos que eu fui para a feira de inventores, que são exemplos, marca, criação, patente, e várias outras iniciativas. Por exemplo, estava a tempo no Intel que houve resultados interessantes por meio da criação de programas do ponto de vista da própria tecnologia, programas que resolvem vários problemas e criação de emprego para esses. Então, aí a ciência enquanto resultado também. Exato. Isso é muito interessante, porque o doutor destaca 2 elementos importantes, que primeiro, por um lado, esse compromisso por um lado do cientista, mas por outro lado também desse empreendedor, em mais do que a geração de lucro, também a resolução de problemas locais. Eu acho que essa é uma característica importante do empreendedorismo, sobretudo quando ele é um empreendedorismo social. E se calhar as instituições, as associações, sobretudo da sociedade civil, são as que mais se beneficiariam também desse tipo de empreendedorismo, dessas soluções que são produzidas para resolver problemas sociais. Do outro lado, a questão da produção de lucro, ou pelo menos da geração de mais valor, vamos assim dizer, com essas soluções tecnológicas, que também é uma coisa importante. O problema me parece ser, e aí o doutor pode também fazer um comentário a respeito disso, a pouca vontade que às vezes há dos entes privados, portanto aqueles que têm disponibilidade de fundos, de investir, né, na pesquisa que depois vai produzir essa coisa que eventualmente pode ser lucrativa. Né? Então é como se existisse também a necessidade de trabalharmos a mentalidade, não só dos pesquisadores, mas também de quem quer fazer investimentos, do empresário, como diz o doutor, para que às vezes é preciso investir na ideia para que depois se possa chegar ao produto que se torne lucrativo para a empresa. Então, a pergunta seria, o que é que o doutor acha que é possível fazer? E aí nós, como cientistas, sobretudo, o que é que podemos fazer para começar a convencer as pessoas que têm, por exemplo, dinheiro a investirem nas nossas ideias? É importante que os empresários não vão vir em encontros dos cientistas, né, sem que eles primeiro tenham. Primeiro é que não tem tempo de ver em situações ligadas à própria ciência, sim, né? Sim. E se não termos canais de divulgação dos resultados. É importante primeiro os cientistas mostrarem qual é o seu verdadeiro papel, com pequenas iniciativas e que fazem essa divulgação para atraírem investimentos, né? E é um elemento fundamental que devemos ter em conta. A universidade não pode ser um parente pobre. Não se faz ciência sem investimento. É importante. Mas a universidade tem instrumentos fundamentais para que empreenda. E é a ideia que nós temos que construir a nível dos nossos gestores, a ideia da chamada universidade empreendedora. Como é que a universidade pode criar condições, e aqui chamo muito a atenção também as universidades públicas, que têm sim um orçamento, que são dados. Então existe sim pequenas iniciativas que não podem fechar em apenas naquilo que são os orçamentos, o orçamento, e pararem apenas para ele, mas é preciso que primeiro diversificam, criam outras oportunidades, participam sim em busca de financiamento, né, quer a nível por meio da pesquisa, por meio da extensão, por meio do ensino, e criarem produtos, marcas, etc. Aí sim quando nós começarmos a resolver os problemas da própria comunidade, aí sim os empresários, as empresas, as instituições vão ver que vale a pena investirmos nisso, porque pode ter resultado possível. E às vezes, por quê? Porque os resultados, às vezes, científicos demoram. Demoram, não são imediatistas, né? Mas é preciso que dê essa segurança para quem investe, que terá resultado no final. Então é importante também que nós, enquanto cientistas, mostrarem-se para a comunidade. E partindo de situações básicas para poder resolver. Mesmo até o próprio governo, quem governa, e eu acho que é importante mostrarmos para eles que acreditem na universidade, que há pequenas soluções
que podem ser resolvidas pelas universidades, que não precisamos que chamamos assessorias, muitas das vezes precisamos de assessorias muito caras, que as universidades podem assessorar pequenos problemas. E eu vou dar um exemplo de uma universidade na qual eu estudei, que, por exemplo, a Universidade de Évora tinha muitos materiais didáticos em Portugal que eles eram responsáveis pela criação desse material didático. Uma forma, criavam os números, faziam a sua aplicação, etc. Era uma forma. Por que nós temos aqui, quem tem que editar os nossos livros didáticos não tem que ser outras empresas, outras editoras, poderiam ser editoras mesmo institucionais da universidade. Talvez seria mais barata ainda sim. E também potencializávamos a própria universidade. Sim. Né? Potencializamos. É um exemplo básico aqui, né? Que, por exemplo, para a criação de pequenos projetos urbanos e não urbanos, rurais, recorriam às universidades, e aí a Faculdade de Engenharia daquela que recorriam assim para a criação de pequenos projetos urbanos, da fiscalização, ou seja, em vez de chamarmos uma empresa para fiscalizar a qualidade da ponte ou a construção de uma ponte, seria a própria universidade. Mas é importante que nós mostramos a quem que nós somos capazes, que podemos fiscalizar. E era uma oportunidade para o treinamento dos nossos próprios futuros engenheiros, dos nossos futuros estudantes. Exato. Porque nós estamos muito naquela fase também aqui. Hoje nós em Angola falamos da chave, mas de forma universal chama-se o chá, que é conhecimento, habilidade e atitudes. Mas nós estamos muito naquilo que é na teorização e colocamos pouco na prática. Às vezes os nossos estudantes conhecem muito do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático, do saber fazer, né? E aí Mapanzo dizia que nós temos que passar de uma outra, para além de instruirmos, educar, né? Criar sim capacidades e competências, mas estamos hoje na época da intervenção. E a intervenção é a transformação da sociedade. Então temos que levar quer os nossos cientistas, quer os nossos estudantes na transformação. E a transformação é intervir. Então temos que ser aqui um elemento fundamental. Temos que ser mais interventivos, né? Resolver os problemas da própria comunidade. Logo vamos atrair e também passar de uma política de Estado, né, em que dentro daquilo que é o papel social das empresas, das instituições, sim, reservar uma percentagenzinha, né, ou que podem diminuir quer nos impostos que as empresas têm que pagar. Se você financiar iniciativas do ponto de vista científico, tem uma redução de 1, 2, 3%, por exemplo. Isso também pode passar de uma política pública do próprio Estado, né? Pode ser. Sim. Pensando nessas coisas que podem ser feitas, há quem diga que falta a disciplina de empreendedorismo para os professores universitários. O que é que o professor acha? Okay. A uns dizem que é necessário a curricularização da disciplina do empreendedorismo. Pode ser uma das formas, mas não é o resultado, porque é o saber fazer. Essa disciplina já foi curricularizada a nível do ensino médio. Será que já temos resultados palpáveis? Se é uma forma só de mais teorização, de saberem os conceitos e não aplicarmos, não teremos resultado. Não é só a curricularização. Então é preciso nós também vermos primeiro, e eu aqui chamo a atenção, é importante nós sabermos primeiro a cultura dos nossos próprios povos, o que é que queremos, e para se podemos introduzir. Hoje estamos na moda agora que fomos pegar as incubadoras. É importante, as incubadoras, é interessante. Será que vão resolver se colocarmos esse empreendedorismo, o conceito de incubadora, ou temos que partir para a ação, por fazer? Então, para mim, não basta a curricularização da cadeia do empreendedorismo. E conheço, por exemplo, realidades como o Brasil e a FURG. Há um professor que nos apresenta nos últimos tempos, trabalha conosco no módulo de empreendedorismo acadêmico. Eles não curricularizaram a cadeira de empreendedorismo acadêmico. Então, aí eles não têm uma cadeira, uma unidade curricular
com uma unidade curricular a nível Sim, das sim, diferentes áreas. Senão, o que é que vamos sair? Hoje estamos a tentar enxugar e a diminuir o número de unidades Sim, curriculares, sim. senão vamos aumentar mais Ok. unidades curriculares e às vezes não vamos dar resposta. Na minha ótica, podia ser, por exemplo, empreendedorismo em determinadas áreas, Sim. mas saíamos da teoria para a prática. Para a prática. E aí, pegando o gancho da resolução de problemas, eu ia fazer a pergunta que que problemas queriam resolver ao criar o projeto do Centro Saber? O projeto do Centro Saber é resultado primeiro, de uma investigação em que discutia-se de forma... Discutia-se o problema a nível do subsistema do ensino superior para definirmos o perfil do docente universitário em Angola. E o resultado dessa tese mostrou em 2014 que o perfil do docente universitário ainda não era o desejado. E começamos a dar conta que era um nível do ponto de vista do currículo acadêmico, que era a nível do currículo científico, porque a maior parte, em 2014, notamos, a maior parte a nível eram licenciados. E que logo, enquanto professores trabalhavam a nível do ensino, investigação, extensão, e um licenciado, basicamente, ainda não começou naquilo que é a verdadeira investigação científica. Então, a partir daí surge o centro, como resultado dessa investigação, de que forma nós podemos resolver. Então, construímos a ideia do curso de agregação pedagógica. E aqui surge uma inovação. O nosso curso de agregação pedagógica é um pouquinho diferenciado dos outros cursos de agregação pedagógica. E nós partimos daquilo que é a função do docente universitário. Hoje, se vermos, nós temos diferentes módulos, um pouquinho diferenciado dos outros cursos que vão surgindo. Por exemplo, ninguém tenta discutir questão de extensão universitária, ninguém tenta discutir empreendedorismo acadêmico, ninguém tenta discutir infotecnologia aplicada à educação. Muitas das vezes fala-se a ética no ensino, mas esquece-se de discutir a ética na investigação. Nós temos módulos diferentes, por exemplo, a comunicação linguística. Nós temos aspectos, por exemplo, nós aproveitamos o ensino à distância e não à presencial, apresentando a oportunidade do decreto da criação do ensino à distância, e para isso era fundamental que o professor conhecesse as chamadas plataformas digitais, ou seja, o ano 2020 houve também uma transformação na nossa grelha curricular. Então, este sim dá resposta e achamos que hoje tem uma outra visão, preparar o professor para o futuro professor para enfrentar a nível da universidade, a nível do ensino, ou seja, que ele não só faz planificação a nível do ensino, mas planifica a investigação, a extensão e a gestão. E ele começa a compreender melhor, afinal, no mundo em que ele quer se envolver. E nós tivemos vários professores que vieram fazer, que já eram professores de carreira, já tinham muito tempo, e afinal eles depois descobriram uma coisa que afinal ainda não era professor universitário, era uma extensão do ensino médio, ou seja, ele dava aula numa 14ª, 15ª, 16ª, mas ele nunca foi um professor universitário na sua verdadeira extensão. É interessante quando o Dr. Filho fala disso, né, porque acho que um dos exercícios que eu acho muito interessante do Centro Saber é justamente a produção científica que o Centro faz. Produção, inclusive, de livros, né, que publicam e tem publicado vários livros nos últimos tempos, um pouco resultado do acúmulo de experiência e também como resultado mesmo do trabalho que tem feito com os formandos e os professores que participam do processo. Então, essa também acho que é uma coisa interessante e é uma iniciativa interessante de empreendedorismo acadêmico. Tem aqui uma pergunta que eu quero ler da Luísa. A Luísa prefere falar? Ok. E a Luísa pergunta o seguinte: primeiro, a Luísa volta para a questão da história da universidade em Angola, para perguntar se acha que comparação faz entre o percurso da Universidade Angolana e o percurso de outras universidades. Essa seria a primeira pergunta. Ok. Existem aspectos similares, né? Aspectos similares
que não deve se quebrar determinadas etapas, né? Sim. Há a fase da familiarização, da reprodução. Nós éramos antes uma instituição muito reprodutora, década de 80, Sim. né? Mesmo 90, né? A reprodução, o material didático que nós utilizávamos, tínhamos acesso a várias fontes. É um período normal que existe em qualquer realidade mundial. Depois tivemos essa fase, então, da produção, começa a se abrir uma fase da criação. Mas também temos particularidades específicas em função do nosso contexto. Será que temos que seguir todos os passos necessários que as universidades seculares deram? Não, vamos ter que dar salto, por exemplo, por causa da tecnologia. A tecnologia hoje nos exigiu a dar saltos, né, que é do ponto de vista até qualitativo, que tivemos que fazer aprendizagens muito rápido, sem o período normal da maturação. E na área da educação chama-se o tempo didático. Mas esse tempo didático teve que se inovar, teve que se mudar, teve que se transformar, né? Esse tempo didático teve que ser mais reduzido. Então, essa particularidade, Angola vai ter que diferenciar, vai ter que dar passos diferentes do contexto mundial que levaram às vezes séculos. Então temos que acelerar mais, temos que andar mais, temos que, se queremos nos colocar no contexto mundial, temos que acelerar mais. Mas não podemos esquecer as nossas particularidades aqui internas. Então, por exemplo, o ano 2020, repito mais uma vez, veio destapar o nosso, onde é que nós estamos. Sim. E hoje, será que estamos nos preparar para uma possível situação, pode não ser pandemia, da transformação, em que nós temos que recorrer aos recursos do ponto de vista tecnológico? Então tivemos que aprender, por exemplo, o Zoom, o Facebook, e hoje aqui estamos em resultado do ano 2020. Provavelmente nós não tínhamos programas do gênero que hoje, e essa palavra, né, os telenautas, né, é nova, é neologismo. Provavelmente em 2019 não pensávamos essa. Mas hoje temos que dar esses pulos, não temos que amadurecer. Por exemplo, a rádio urbana não vai ter que levar o mesmo tempo de amadurecimento que uma outra rádio que já às vezes já é uma rádio com uma idade já mais jovem. Dos 20, 25 anos, né? Vamos ter que dar outros passos, né? E aqui é importante a questão, sim, chamamos a inovação. Sim. Outra pergunta, e daqui a bocadinho vamos voltar para a questão da inovação, e se calhar só pode aliar a essa preocupação da inovação também da Luísa. A Luísa fala da questão do triplo modelo, tanto pensando em ensino, investigação, extensão. O que pensa sobre essa progressão da compreensão do triplo modelo dentro das universidades angolanas? Eu sou, às vezes sou muito otimista, mas também às vezes recuo. Eu acho que estamos ainda um pouquinho aquém, né, daquilo que era a minha expectativa. Nessa altura, já não teríamos alguma dificuldade da compreensão desses pilares da universidade. Uma coisa é sabermos do ponto de vista teórico, outra coisa é a aplicação desta, né? Porque as universidades estão preocupadas apenas com o pilar do ensino, mas você não tem uma qualidade de ensino se você não investiga. E se você não é na extensão que é o encontro entre aquilo que se ensina e o que investiga. Então, se não não sais da universidade por meio da extensão, então também a tua qualidade de ensino né? E o professor aqui é um daqueles que é defensor da extensão, que é um momento mesmo da transformação do sujeito aprendente, não só para ele aplicar, mas para trabalharmos também um pilar fundamental da educação, aprender a conviver. E aprender a conviver na diferença, na diversidade. E é na extensão onde nós fizemos a valorização do chamado saber popular. Né? Como o saber popular, que é produzido pela comunidade,
pode conviver com o saber científico que é produzido pela universidade, pela ciência. Então, ainda o nosso indicador de compreensão desses pilares e da inter-relação que existe entre esses pilares ainda não é o desejado. Mas demos alguns passos hoje, já há iniciativa a nível da investigação, da extensão, mas ainda são passos muito tímidos e que às vezes os projetos ficam confinados no gestor. Quando o gestor sai, então recua-se aquilo que é a ideia inicial, que acham que é o que apresenta maior resultado, que é apenas ensinar. Só que fingimos que ensinamos e os outros fingem que aprendem. Logo, não há. Quando um professor investiga, quando levamos nossos estudantes a investigar, né, vai permitir que melhoramos a qualidade do nosso material didático, né? E quando o estudante não só aprende naquilo que vê, naquilo que reproduz, mas ele aprende muito mais naquilo que ele faz. E às vezes a compreensão dos conceitos, a operacionalização dos conceitos e a compreensão dos conceitos é quando ele aplica. Então a extensão é uma forma também da aplicação. E é uma forma de nós estabelecermos a relação com a comunidade. Né? Com a comunidade. E é uma forma também da publicitação da própria universidade. Nós não demos conta por meio da extensão. Quando nós vamos para a comunidade e por meio da extensão resolvermos determinados problemas da comunidade. E aqui é importante que a extensão nos dê essa visão. Nós não vamos resolver o problema da comunidade, mas nós somos que instigamos a resolução do problema com a comunidade. Ou seja, a extensão nos dá que nós criamos o projeto não para a comunidade, mas criamos o projeto com a comunidade. Ou seja, a comunidade é um participe da construção, da resolução dos seus problemas. Então é uma forma de publicitarmos o papel da universidade. Né? E aí há um reconhecimento do que é. Ou seja, sabem que aí tem uma instituição de ensino superior, mas o que ela faz? O que ela pode? Às vezes as universidades fecham-se por si só, as instituições do ensino superior. E fizemos uma investigação aí na Faculdade de Serviço Social, um resultado que nos mostra uma pergunta básica que queríamos saber a nível das comunidades ao redor da universidade. E a pergunta foi, o que essa universidade faz? Não, uns diziam, por exemplo, aquelas que estavam ao lado da Faculdade de Serviço Social, respondiam, a maior parte, é um sítio que às vezes nos ajudam para irmos a oportunidade de jogar, também tem um posto médico, não sei o que, não sabia a função da universidade. Aí é um sítio, mas por quê? Porque a universidade não foi encontro da comunidade. E às vezes, e um elemento até diziam, por meio da extensão, ajuda a comunidade a proteger e fortificar a própria instituição. Ou seja, existe por meio da própria comunidade, não precisamos ter grandes seguranças. O segurança, a própria universidade, a própria comunidade vai proteger a própria universidade. Então, é importante compreendermos e às vezes navegarmos nessa tripla missão, função da universidade: ensino, investigação e extensão. Isto é fundamental. Okay. Bom, já caminhando para os momentos finais do programa, gostaria de voltar a provocar aqui uma pequena conversa, aliando duas coisas, inovação e empreendedorismo. Como relacionar esses dois? Ok. Nem sempre que empreendemos estamos a inovar. Né? A inovação requer a criação, às vezes, de acordo à necessidade de um determinado problema, né? Requer então o uso da ciência para transformar e trazer algo que às vezes em outras latitudes ainda não foram discutidas. Então significa criação, né? Trazer às vezes novos conceitos, novas formas de resolução de problema, né? Então, mas é importante para que nós falamos de empreendedorismo, né? Um empreendedorismo sustentável, um empreendedorismo acadêmico científico, é importante do novo, e do novo nos remete à inovação. Então, às vezes há empreendedorismo, o empreendedorismo
que pode ser às vezes a repetição de algo já existente, né, que é feito não para resolver um determinado problema, que seja às vezes sustentável, que seja ético, que seja social. Mas se queremos sustentabilidade deste empreendedorismo, é importante pensarmos na inovação. Então, é importante caminhar entre a inovação e o empreendedorismo, caminhar em si junto, para não ser sempre fazer a mesma coisa. Então é preciso introduzir novos princípios. Mas só vamos poder inovar se nós aplicarmos e repetirmos várias vezes os mesmos problemas e ficarmos focados nisso. E é uma das particularidades, às vezes, a diferença do empreendedor e o empresário. O empresário, às vezes, só está a pensar na questão do lucro e, às vezes, não está a pensar que este produto pode chegar a um momento de saturação, que é preciso inovar, né? É preciso criar. O empreendedor tem essa capacidade de responder, de pensar, né? E outro também é a componente da questão ética. O empreendedor pensa sempre na questão do social, na questão do humano, né? Pronto. Doutor Filho, foi uma conversa magnífica. Infelizmente nós temos o tempo, um tempo que temos que respeitar. Senão ficaríamos aqui a conversar a tarde toda. Inicialmente pensávamos que falaríamos só sobre empreendedorismo. O professor acabou primeiro dando-nos uma aula muito interessante sobre a construção, vamos assim dizer, da Universidade Angolana como um todo. Eu que também acho que foi do interesse, inclusive, de quem nos está a ouvir e também vai ser de quem nos vai ouvir a seguir. Também agradecemos que tenha trago os seus livros aqui para mostrar-nos um bocadinho do trabalho que faz junto do projeto do Centro Saber, mas também junto da universidade em que está a trabalhar, né? Vejo aqui dilemas da planificação do ensino superior, por exemplo, os saberes universitários, saberes e práticas universitárias, e o próprio serviço social, além de outros que estão aqui. Ok, também do Centro Saber, didática do ensino superior. Ok, que todos eles refletem muito e muito bem esse trabalho de empreendedorismo acadêmico que tem feito e que de alguma forma tem ajudado, imagino de alguma forma não, tenho a certeza que tem ajudado muitos futuros professores universitários que já estão na carreira e pretensos professores universitários. Quando vamos terminar, sempre pedimos que os nossos convidados digam ou nos respondam a uma pergunta. De que forma acha que o seu trabalho ajuda a melhorar as condições da nossa querida Angola? Ok. O meu trabalho no dia a dia é procurar a transformação de um ser cada vez melhor, né? Que ele primeiro possa responder do ponto de vista sábia, com conhecimento, com habilidades e com atitude, né? Não só transforma o meio em que ele o rodeia, mas que também transforma a si próprio, né? Na sua forma de ser, na sua forma de estar, na sua forma de fazer. Então, por isso é que do conjunto de pequenas coisas que nós temos feito, sempre estamos voltados na formação do homem, né? E aqui, para chamar a ideia do empreendedorismo, uma coisa do empreendedorismo acadêmico também é empreender na área em que nós nos sentimos bem, na área em que nós nos formamos, na área em que nós nos apaixonamos. Então eu tento, a educação é uma paixão, a educação é como se fosse para mim um hobby, né? Como estudar, ler, criar, etc. Então, por meio da Faculdade de Serviço Social, enquanto professor, né, a nível da graduação e de pós-graduação, e por meio também da minha atividade a nível do Centro de Formação Saber, procuramos então deixar um pouco o mundo melhor, né, nessa transformação do ser humano, né, enquanto um ser social, né, e que pode contribuir para o desenvolvimento da própria sociedade. Ok, seu filho, muito obrigado, foi um prazer conversar consigo. Luquênio, Luísa, muito obrigado pela companhia de sempre. A todos os nossos telenautas e espectadores, muito obrigado pela vossa companhia e até o próximo Ciência Aberta. Ciência Aberta, na Rádio Urbana, o único programa de divulgação científica de Angola.